Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é a programação da Igreja Cristã Maranata, programação que começa agora e até às 3 horas da tarde estaremos juntos aqui na Rede TV. E este é um culto. Nós vamos agora começar um momento onde você vai receber uma mensagem da parte do Senhor e eu convido você a fechar os seus olhos para um momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, perdão dos nossos pecados e que Tu fales, Senhor, a cada coração nesta tarde. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você assiste agora a mensagem trazida pelo pastor Gedeu Tigueiros e que vai trazer uma palavra com o tema As Bodas do Cordeiro. Esteja atento a essa mensagem porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. A palavra dessa noite é mais uma palavra de lembrete, de advertência e de amor por parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já que estamos num momento difícil, talvez o mais difícil na história do mundo. Isso porque tudo tem se multiplicado. A terra em si mesmo ou por si própria tem se degradado. E os resultados disso, naturais, é do seu envelhecimento. E, em consequência, um aumento desproporcional de habitantes e o uso indiscriminado de todos os seus recursos, o que é natural, dada a necessidade que o homem tem nessa hora de buscar os recursos para a sua própria sobrevivência. Nesse contexto, existe um projeto, que é o projeto de salvação, que nós falamos, pregamos, anunciamos como uma experiência que tivemos e que todos podem ter com Deus. A experiência com Deus está em um projeto que se chama Igreja, a Igreja de Cristo, que foi comprada pelo preço do seu sangue, quando derramou este sangue na cruz do Calvário, mostrando ali a finitude do homem e, ao mesmo tempo, a esperança de uma vida eterna. O homem é um ser em si, que vive de dúvidas e incertezas, momentos que se alternam também de alegria, de felicidade, o que faz parte da estrutura do homem em si. O que, por certo, também uma dádiva de Deus. Mas nisso tudo existe um projeto para o homem, quando ele perde todos os interesses por esta vida, quando ele se sente sozinho, quando ele acha que não tem remédio mais para esta vida, quando tudo perdeu o sentido, existe um projeto novo. E a palavra de Deus, na expressão de Jesus, numa conversa que teve com um religioso
ele fala de um novo nascimento. Esse novo nascimento que dá início a uma vida nova que está dentro de uma estrutura espiritual que é a Igreja de Cristo, onde tudo se move na esperança, na operação gloriosa do Espírito Santo de Deus, o Espírito que Jesus enviou no Pentecostes para dar início ao grande projeto que se chama o projeto da graça, o projeto da igreja, um projeto que tem início e que terá fim. A palavra do Senhor é clara, especialmente no Novo Testamento, quando ela se refere a essa dispensação. Quando falamos em dispensação, podíamos separar principalmente 3 grandes dispensações. A primeira dispensação, medida de 2000 anos, de Adão a Abraão. A segunda dispensação, mais 2000 anos, de Abraão a Jesus. E a terceira dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo, também 2000 anos, onde se encerrará o projeto de Deus para os gentios, que somos nós. E Deus terá programado, já programou, o último projeto, que se chama o milênio. Então, 2, 4, 6. E mais 1000 anos. 7000 anos ao todo, um projeto completo para este mundo. Se ele vai se mudar, se Deus vai transformá-lo, se o que tem para ele, que está descrito na palavra de Deus, para o mundo, é o que diz Pedro: os céus e a terra que subsistem sobre as águas passarão em grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e todas as obras que nela existem. Haverá um tempo onde o mundo estará completamente vazio, sem vida, como existem planetas que não têm vida. A visão de Jeremias, nesse aspecto, ela é perfeita. Ele diz assim: eu vi, o mundo não tinha vida. Não tinha crianças, não tinha homens, árvores, não tinha animais. Ele via um mundo vazio. Ele viu um planeta sem vida. Não estamos pensando nem dizendo hoje que o arrebatamento da igreja, esse ato final desse período dispensacional, que são os 2000 anos da igreja, não estamos dizendo que o mundo vai se acabar ali. Não. A igreja será arrebatada, ela será retirada. Os avisos que foram dados, os sinais que foram dados para nos advertir, eles vão chegar até o arrebatamento da igreja. Depois disso virão os juízos, porque o mundo foi devidamente avisado. E essa é a função do profeta, é dizer isso que está para acontecer. Mas como isto não aconteceu, o profeta, a profecia está voltada para advertir, para lembrar a todos aqueles que estão ainda vivendo esta vida, estejam sendo preparados. Hoje nós tivemos um estudo sequencial na parábola das 10 virgens, quando Jesus fala da necessidade de ter
o convite e ele escolhe 10 virgens. No meio das 10 virgens, ele mostra que, naquele número completo, 10, 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. As 5 prudentes tinham, todas elas, aliás, todas tinham roupa, a mesma roupa. É o convite de salvação. Ele não está falando isso para o mundo, não está se referindo ao mundo, ele está se referindo à igreja, aos crentes. Ele está se referindo àqueles que foram chamados, àqueles que tiveram uma experiência de salvação. É isso aí. Um dia você teve essa experiência. Não importa onde você está, qual é a igreja, um dia você teve essa experiência. O Espírito Santo operou na sua vida. O problema agora é estar pronto para esse momento. Então, para estar pronto para esse momento, as vestes estão aí. O Pai dá as vestes de salvação. É aquele que convida para o casamento do Filho. E ele, no momento certo, virá, o Filho virá, e ele espera que a igreja, a noiva, as virgens estejam prontas com seu cântaro cheio de óleo, com sua lâmpada cheia de óleo, com a luz, não é? Iluminando o seu rosto para se identificar nessa hora. Então ele mostra que nós somos esse vaso. Podemos estar cheios do óleo ou vazios. Aqueles que estiverem cheios de óleo, eles têm suas lâmpadas acesas. Aqueles que se descuidaram e deixaram seus cântaros vazios, suas lâmpadas vazias, esses vão continuar nas trevas. Foram chamados, mas não foram escolhidos. Vejam só, fizemos uma introdução ainda de um assunto que vamos tratar agora. E eu chamo agora a atenção para o texto de Apocalipse, no capítulo 19, de 6 a 9. Quando nós vamos ver esse momento da igreja que vai partir lá na eternidade. A chegada da igreja da eternidade. A comemoração, observe, de Jesus com a igreja, com a noiva, do noivo com a noiva. Esse encontro onde está previsto uma festa, onde a grande multidão dos salvos estará presente com o Senhor Jesus para comemorar esta grande festa. Esta festa terá o início quando a porta da graça fechar aqui. Ela se fechará para os gentios. Para a igreja, estará fechada, definitivamente. Ela continuará aberta para um outro povo, para uma outra dispensação que não é a da igreja, não é dos gentios, mas está relacionada a um outro povo, que é o povo de Israel, onde as lutas se abaterão sobre aquele povo e a purificação daquele povo se dará nas grandes batalhas que serão travadas aqui na terra. Enquanto isso, a noiva estará com o noivo. Ela estará na glória. E esta descrição está no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versos de 6 a 9. E eu vou ler com aqueles que estão conosco, que têm suas Bíblias abertas, ou aqueles que estão nos ouvindo. Vou ler esse texto, que é o momento da grande festa, quando se encerrará todo o projeto desta terceira dispensação. 2000 anos da igreja, encerrado, acabou. O Espírito Santo cumpriu a sua missão, a igreja foi retirada. E agora, lá na eternidade, ela estará usufruindo das maravilhas, da presença do Senhor, das promessas, das lutas que foram vencidas, dos cânticos na glória. O mundo continuará numa grande tribulação.
porque ouviu a mensagem e não se ajustou. Teve o convite, não aceitou. Não creu naquele que criou todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, não creu. Descreu do projeto de Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, inclusive ressuscitar o homem e levá-lo para a eternidade. Vamos até o texto. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aí está o grande momento, onde a igreja estará presente a essa festa, devidamente alinhada, com suas vestes limpas, intocáveis. Vejam só a veste da igreja. A igreja fiel se veste de linho fino. Linho fino fala de santidade e pureza. É aquilo que veste o homem, não separa, não é uma separação, vamos dizer, de um plástico. Colocou, não. É uma veste que deixa passar a luz, deixa passar o vento. É uma veste que não traz problema para quem veste. Separa o corpo do mundo. Não é um tapume. Eu vou para o céu, mas para ir para o céu, eu vou para um lugar, eu vou ficar escondido, ninguém vai me ver, e eu vou ficar lá para não me contaminar com o mundo. Como se a contaminação com o mundo estivesse, não é? Como é o caso do Covid, e não é. A contaminação do mundo está na mente, está no projeto, está no propósito, está no coração do homem, onde ele estiver. Porque ele leva seus caracteres de formação genéticos, psicológicos, aquilo tudo que o homem tem, ele leva para onde ele vai. Então, a vestimenta de linho fino não é uma separação. Nós não estamos aqui, somos pessoas separadas. Nós somos da igreja tal. Então vamos nos separar aqui, para nós ficarmos, todo mundo aqui está aqui santo, e os outros não. O linho fino é a santidade de Deus que faz a diferença no testemunho. Não é um obstáculo para você se referir às pessoas, para você estar junto das pessoas, não é um obstáculo. Você não é tão santo que não pode estar com as pessoas, com qualquer pessoa do mundo. Você está ali, é o seu ambiente. Agora, o que acontece? Você não pode deixar que aquele linho fino, a pureza dele se misture com o mundo. Então você não pode trazer a impureza do mundo para dentro da igreja fiel, para a vida onde o Espírito Santo está operando, porque o Espírito Santo é a vestimenta do crente. Você não pode botar a impureza do mundo para dentro, porque senão ele perde a resplandecência. O linho perde a sua beleza. É a mescla. Mescla não é o linho puro. A nossa grande preocupação hoje é de que o nosso povo, os crentes, aqueles poucos que vão subir, não estou dizendo com relação à minha igreja, estou dizendo com relação aos crentes, aqueles que vão subir, são poucos, porque poucos são aqueles
que têm um testemunho vivo, que não estão vivendo do mundo, não estão usando a muleta que aí está, de discursos vazios, mistura de Bíblia com conceitos humanos, que pensam teólogos que não têm, a maioria deles, a grande maioria, não tem experiência de salvação, não tem compromisso com a vida eterna. Alguns até publicaram livros já, grandes teólogos, de que Deus morreu. É esse tipo de gente que nós não podemos confiar. E é por isso que Deus tem colocado à disposição do homem o linho fino, a resplandecência que é do Espírito Santo, que são as justiças dos santos. Justiça dos santos é: ninguém é justo, mas o homem é santificado quando ele aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus e os seus pecados são perdoados, então ele é justificado. Então o que diz Paulo? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma igreja que está sendo preparada. É como diz o texto da parábola das 10 virgens. E o texto que se refere ao mesmo aspecto, ao mesmo assunto, a respeito desta virgem pura, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, que diz assim: o que diz Paulo? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, a igreja tem a sua responsabilidade da pureza. E essa pureza, quem opera nela é o Espírito Santo, quando o homem decora um versículo da Bíblia. Não, quando o homem põe em prática aquilo que ele está aprendendo na palavra de Deus. Da palavra de Deus. Aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está sendo orientado pelo Espírito Santo. É a palavra revelada, que é a candeia acesa nessa hora. É o óleo que pegou fogo para esse momento. Óleo, todos viveram e tiveram a experiência em suas candeias. O fogo é para a última hora. É o momento que estamos vivendo, é para as trevas. Tanto que o texto da parábola das virgens diz assim: está dando o noivo, todos tinham que ter as candeias. Todos tinham. Eles podiam vir, as vestes eram dadas por aquele que havia convidado. Então, havia um convite do pai, ele dava vestes para destacar aquelas pessoas que foram convidadas dos que não foram convidados. Então, quem não tinha veste, não entrava. Não podia esperar o noivo, não é nem entrar, não podia esperar. Estavam ali, não tinham veste, não foram convidados, então não tinha nada que esperar. Era gente de fora, o povo existia lá fora. Mas na hora, o momento, tinha que ter a candeia acesa. Todas tinham que ter sua candeia. O que não podia ter era candeia oca. Há pessoas que só têm casca. Só o lado de fora. Não tem mais nada. Nada. Absolutamente. E a casca vai ficar. A casca não vai subir. O que vai subir é o fogo. É a alma. É a vida eterna. É aqueles que vão participar da vida eterna. Por isso, nessa hora da noite, nesse momento desta grande festa, das bodas do Cordeiro, tudo está sendo preparado para isso. Há uma bem-aventurança para aqueles que foram chamados. A palavra é verdadeira da parte de Deus. A igreja tem que estar preparada como uma virgem pura, aquela que se prepara para o seu marido, a saber, a Cristo. E agora eu vou terminar aqui, lendo para aqueles nossos irmãos
o texto completo que está em Apocalipse 19, a grande festa da igreja. E quem quiser conhecer melhor sobre a igreja que não vai subir, a igreja infiel, a igreja que se veste com a roupa dada aqui, pode ler 17 de Apocalipse, pode ler depois. 19, versos de 6 a 9. Vamos ler comigo, encerrando aqui essa palavra que está apontando, mostrando, e é um apelo, um aviso e, ao mesmo tempo, um fortalecimento. E a consciência de que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os chamados, as virgens, estavam lá, 10. 5 foram escolhidas, porque tinham fogo, tinham óleo, e as demais estavam ocas. Foram chamadas, mas não nutriram, não se abasteceram com o óleo em suas candeias, não tinham reserva. Meus irmãos, nessa hora é necessária a reserva. A igreja, nessa hora, se ela não tiver a reserva do óleo do Espírito Santo, ela vai ser enganada. Ela vai ficar nas trevas, como o mundo aí está. Ela vai conviver com o mundo desse jeito. E o texto, vamos repetir, ninguém fique triste, nem se abata, pelo fato de estarmos mostrando aquilo que é necessário. Não somos melhores, não estamos falando aqui de uma igreja que está às mil maravilhas, não é nada disso. Estamos dizendo que cada um cuide de si, que cada um tem que dar conta de si mesmo a Deus. Onde você vai encontrar isso é que você tem que ver. Qual o lugar que você vai encontrar para que você possa se reunir, para que você tenha dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, para que você tenha um povo lutando por uma vida eterna. É por isso que você tem que fazer. Aí sim, lutando por vida eterna. Não é lutando por cargo, nem por amigos, nem por pessoas que vão te ajudar amanhã. Não, nada disso. Estamos lutando por uma vida eterna. Comigo, 19, de 6 a 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve. Agora é para você, meu irmão. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ouve isso, atente. Você será um bem-aventurado em ser chamado, mas suas candeias têm que estar acesas. A palavra revelada nessa hora. Sem revelação, você vai ficar nas trevas. Assim, Deus quer te abençoar nessa noite. E nós vamos orar agora para que você entenda isso. Despreocupe-se do que te ensinaram, do quem falou, quem está falando bonito, quem está dando explicação, aconteceu, é tudo no pretérito, porque as virgens, porque não, às vezes não você. Aqui é agora de decisão. Não tem esse negócio de porque Jesus falou naquela época, é para aquele pessoal. Não é nada disso, não. É para o momento que estamos vivendo.